graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 10 de fevereiro. Vamos ler lá no livro de Atos, capítulo 16, versículos 5 ao 10. E assim as igrejas eram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente. Ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galácia foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E indo a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. E eles passando por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve uma visão de noite em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo: Venha a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o Evangelho. Você já teve uma porta fechada na tua vida? Se você teve, eu acredito que você vai olhar para mim e vai dizer assim, realmente é frustrante, não é mesmo? Todo plano, desejo, expectativa que você tem acaba indo por água abaixo. Você sabe que eu me lembro de uma época em que todas as portas de emprego na minha vida fechavam na minha cara. Até que eu fui empregada numa empresa que ficava na frente da igreja. O meu trabalho era um trabalho até tranquilo e eu podia, naqueles momentos de trabalho, ficar orando pela igreja que eu via pela janela e por seus membros. Quando a igreja mudou daquele local, eu nunca vou me esquecer. A empresa que eu trabalhava decidiu fechar aquela filial na cidade que eu morava. E, consequentemente, perdi o meu emprego. O que eu posso dizer? Deus tinha planos muito diferentes para mim. E com Paulo também era dessa forma. Você veja pela passagem que nós acabamos de ler. Paulo sabia exatamente como era isso. O fechar de uma porta na sua cara. Ele encontrou repetidamente o seu caminho bloqueado pelo Espírito Santo. Por fim, depois que o apóstolo chegou a Troade, sem nada além do mar à sua frente, e a porta fechada, né? Eles devem ter ali permanecido diante de Deus e questionando também, né? Como que Deus poderia impedir eles de espalhar o evangelho? Talvez você também tenha se questionado sobre isso. Espera lá, mas ele não estava querendo ir em todas essas cidades para falar de Deus e mesmo assim o Espírito Santo bloqueou o caminho dele. Mas o que eu queria que você visse é a atitude de Paulo. Ele não se deixou, né, ser invadido pela raiva ou ele não tentou forçar, né, a sua entrada ou de repente manipular a situação para que ele fosse para um lado ou para o outro. Não. Apesar de todas essas portas que se fecharam diante de Paulo, ele esperou pela orientação do Senhor. E a Bíblia, na verdade, não nos conta quanto tempo ele e Timóteo permaneceram lá em Troade, mas ele não saiu dali até que Deus revelou para onde ele deveria ir, né? Então eu queria dizer para você hoje, se você estiver esperando nesse momento, né, de portas fechadas que você não sabe para onde que deve ir ou o que deve fazer, a minha sugestão para você é fazer exatamente como Paulo fez. Veja a situação que você está vivendo como uma oportunidade para você buscar o propósito e o plano de Deus para a sua vida. Pergunte ao Senhor, por que ele barrou o teu caminho? Talvez o momento seja errado, ou de repente existe alguma razão, ou um pecado não confessado, ou uma circunstância que vai agredir ainda mais a você. Mas assim, lide com isso diante de Deus antes de você chegar na sua bênção. Seja qual for o motivo do impedimento na sua vida, é importante que você compreenda e seja sensível à orientação do Espírito Santo. E você estar alerta para quando a porta se abrir. Sempre que uma oportunidade ela é bloqueada, Deus tem um plano e uma razão e um motivo para isso. Ele muitas vezes está nos fornecendo o seu amor, a sua proteção, até mesmo quando nós não percebemos
e não sentimos dessa forma, né? As nossas emoções, elas muitas vezes tomam uma forma descontrolada, né? E a nossa boca acompanha, falando muita bobagem, murmurando coisas demais. E enquanto isso, o Senhor está olhando para nós e dizendo: pera, eu estou só te protegendo. Então, vamos ler lá em Romanos 8:28, que diz o quê? Que o Senhor trabalha em tudo para o nosso bem. Então, vamos acreditar e tomar posse dessa promessa. Em todas as coisas, o Senhor nos abençoa, até mesmo nesses momentos de portas fechadas. No meu caso, eu compreendi o porquê que o Senhor fechou tantas portas, porquê que eu realmente tive porta aberta e porquê que elas se fecharam depois. Mas eu queria hoje convidar você para estar orando comigo sobre essas questões na sua vida. Vamos orar juntos? Repete comigo, diz assim: Senhor, a promessa em tua palavra é que em todas as coisas o Senhor trabalha para o meu bem. No momento, há uma circunstância em minha vida que não me faz sentir bem e pela qual eu não consigo ver nada de bom, mas eu te agradeço, obrigado, porque eu sei que o Senhor está fazendo com que todas as coisas trabalhem juntas para finalmente alcançar o teu plano e o teu propósito na minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu vejo frequentemente a tua mão trazendo beleza, muitas vezes das cinzas das minhas emoções e da minha vida. Senhor, me ensine a confiar em Ti, a ter fé, pois eu quero Te agradar. Senhor, use as minhas provações para o meu bem e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse dia. E eu aguardo você aqui amanhã para nós continuarmos. Até lá!